Iniciando a gravação, vamos iniciar a gravação dessa videoaula para fazer uma revisão sobre vozes verbais. Então, temos um exercício, esse exercício tem um C, que pode estar numa voz, a voz passiva sintética. O C, ele às vezes é um problema, viu, gente? Porque ele pode aparecer com várias funções. Ele é um problema no bom sentido, né? Ele, ele, ele é rico, porque ele aparece com funções diferentes, ele é um recurso muito importante para a língua portuguesa. Mas se a gente não tiver cuidado, pode confundir um ser com o outro. Então, o ser vai ser sempre pronome, professora? Não, nem sempre o ser é pronome. O ser pode ser uma conjunção dentro de um texto. Como que eu vou saber se esse ser ele é pronome? Ele pode ser um pronome apassivador, se a oração tiver na voz passiva sintética. Ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, se ele estiver indeterminando o sujeito da oração. Ou seja, a oração ela tem um sujeito indeterminado, e esse ser ele vem para mostrar que aquele sujeito está indeterminado. Ele também pode ser um pronome reflexivo. Ele vai mostrar que uma ação saiu do sujeito e voltou para o próprio sujeito. Ele é um pronome também de reciprocidade. Ele vai mostrar que a ação saiu do sujeito para alguém e voltou desse alguém para o sujeito. Parece confuso isso que eu estou falando, né, gente? Mas quando eu começar a mostrar os exemplos, a coisa vai ficar mais fácil. Esse ser também pode ser uma conjunção integrante, uma conjunçãozinha que liga orações só. E também pode ser uma conjunção condicional, uma conjunção que tem sentido, que tem significado de condição. Então, tem um exercíciozinho aqui, uns exemplos, e eles vão mostrar isso que eu falei para vocês. Quando eu falo, ele me perguntou se eu havia feito as compras. Ele me perguntou, ele é o sujeito, perguntou é o verbo, quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém, só que ele perguntou alguma coisa. E o que foi que ele perguntou? Ele perguntou se eu havia feito as compras. Foi isso que ele perguntou, tá? Então, esse ele é o sujeito. Se o ele é o sujeito e ele pratica a ação de perguntar, eu já sei que o ser não pode ser pronome apassivador. Não tem como o ser ser pronome apassivador numa oração em que o sujeito é ativo. Se ele é o sujeito e ele é ativo, o ser não pode ser pronome apassivador, certo? É lógico isso. Esse ser também não pode ser um indeterminante do sujeito. Ele não está indeterminando o sujeito porque o sujeito está aí. Eu sei quem ele é. O sujeito é ele, né? Então, o sujeito eu sei quem é. Não pode ser indeterminante do sujeito. O sujeito é ativo. Não pode ser pronome apassivador. Tá, e o que seria esse ser? Esse ser está mostrando que a ação saiu do sujeito ele para ele mesmo? Não, nenhuma ação saiu dele para ele. Está mostrando que a ação saiu dele para uma outra pessoa e depois voltou para ele? Também não. Esse ser está dando uma condição, a pessoa está dando uma condição para outra pessoa, condição assim, ó, eu só vou se você for, eu só faço isso se. Sabe quando a pessoa dá uma condição para outra? Está dando uma condição? Não está dando condição. Tá, então a gente está eliminando, não está dando uma condição, não é pronome apassivador, não é índice de determinação, não é reflexivo, não é reciprocidade, o que é isso? É uma conjunçãozinha integrante que está unindo, ligando uma oraçãozinha na outra. Então, ele me perguntou, é a primeira oração. Eu havia feito as compras, uma segunda oração. São duas orações. É um período composto. E esse ser não tem valor de condição, não tem valor de nada disso que eu falei, ele só liga. Ele só liga uma oração na outra. Quando ele só ligar uma oração na outra, a gente vai chamar este ser de conjunção subordinativa integrante. É uma conjunção integrante, não precisa nem falar subordinativo. Se você escreve conjunção integrante, tá. Por quê? Porque está ligando uma oração na outra, só isso, só liga, tá? Por exemplo, não sei se ele virá. Não sei. Eu não sei, eu sou o sujeito. Eu não sei se ele virá. Eu não sei o quê? Se ele virá. Esse ser também é uma conjunção integrante, tá? Quero saber se ele virá. Quero saber. Quero saber o quê? Se ele virá. Você vê que ele está unindo as duas orações,
também conjunção integrante. Aqui, a gente tem a menina feriu-se com um caco de vidro. A menina é o sujeito. Ela é ativa. É o sujeito agente. Fez a ação de ferir. Só que ela feriu a si mesma. Ela feriu a si mesma. Quando você usa esse feriu-se, e esse se representa a própria menina, porque a menina fez ação e também sofreu ação que foi feita por ela mesma. Quando isso acontece, o se, ele é um pronome de é um pronome reflexivo, não é de reciprocidade, tá, gente? Ele é reflexivo, e esta oração, por causa disso, vai ser chamada de oração da voz reflexiva. Por quê? Porque o sujeito fez uma ação que voltou para ele mesmo fez a oração nele, tá? Ensina-se violão nesta escola. Aí a gente vai ter que tomar um cuidadozinho. O verbo ensinar, ele é transitivo direto. Porque quem ensina, ensina alguma coisa. A pessoa vai ensinar o quê? Violão. Eu sei que o verbo é transitivo direto, certo? Quem que ensina violão na escola? Não sei. Não sei quem ensina, tá? O ser aparece com o verbo transitivo direto. Eu não sei quem é o agente da ação, não sei quem faz a ação de ensinar. Neste caso aqui, o ser vai ser um pronome apassivador. Ele vai transformar essa oração, né? A oração, ela vai ser uma oração de voz passiva sintética, que é aquela passiva menorzinha, aquela passiva que tem um C. A passiva sintética, ela vai ter um sujeito passivo, claro, né? Se ela é passiva, vai ter que ter sujeito passivo. Quem é o elemento passivo de uma oração? O objeto direto. Quando você fala que ensina violão, o violão não ensina, ele é ensinado. O violão não pratica a ação de ensinar. Então, se o violão seria o objeto direto de uma voz ativa, né? Alguém ensina violão, esse violão, dentro desta oração, com o ser, ele vai ser o sujeito da passiva. Quem é o sujeito desta oração? Violão. Que tipo de sujeito é esse? É um sujeito passivo. Por quê? Porque o violão não faz ação de ensinar. E como é que eu sei que essa oração está na passiva? Por causa do ser. Se eu tiver um verbo transitivo direto, mais o ser, mais um objeto direto, o que vai acontecer com o objeto direto? Vai virar sujeito, por causa do ser. Essa oração está na voz passiva sintética, e o ser é um pronome apassivador, certo? Vamos para a próxima questão. Vamos à próxima questão. Você será aprovada se estudar bastante. Veja que agora eu estou dando uma condição para a pessoa ser aprovada. Ela só vai ser aprovada se estudar. É muito claro. A condição, ela é muito clara quando ela aparece. Esse ser aí não é nem pronome apassivador, nem pronome reflexivo, nem de reciprocidade, nem de determinação. O que é esse ser? É uma conjunção condicional, tá? Aqui, nesse exercício, o último caso é a conjunção condicional, né, que seria o 4. O penúltimo caso é partícula passivadora. O primeiro caso é a conjunção integrante, certo? Mas temos mais um aqui, ó. Aqui é condicional, tá? Então, o último é condicional, você será aprovada se estudar. Ensina-se violão, pronome apassivador. Feriu-se, pronome reflexivo. E me perguntou se esse se aí é conjunção integrante, certo? Esse é o exercício. Aí depois tem um outro exercício aqui para a gente fazer. Assinale a única alternativa em que se é uma conjunção subordinativa condicional. Aí é muito mais simples, muito mais fácil. Quando fala de conjunção condicional, fica muito simples. Ó, os convidados olharam-se, vamos aproveitar a oportunidade para aprendermos, para revisarmos aquilo que nós já sabemos sobre os pronomes. Quem não sabe, passa a aprender. Quem já sabe, vai revisar. Então, vamos lá. Os convidados, sujeito, foram eles que praticaram a ação de olhar. Foram os convidados que olharam. Então, existe um sujeito ativo aí, um sujeito que olha, que faz a ação. Se o sujeito, ele é um sujeito agente, ativo,
Esse ser não pode ser pronome passivador de jeito nenhum, né? Não pode, não pode. Também não pode ser índice de indeterminação, porque eu sei quem é o sujeito. Não está dando condição, não está ligando orações. O que esse ser está fazendo? Ele está mostrando que a ação do sujeito, os convidados, partiu do sujeito, porque eles olharam. Mas voltou para eles, porque eles olharam sem. Quer dizer, os convidados olharam e também foram olhados. A ação foi e voltou. Eles fizeram a ação de olhar, mas eles também sofreram a ação de serem olhados, mas eles foram olhados por outra pessoa, não por eles mesmos. Se a ação vem de mim para mim mesma, é pronome reflexivo. Quando a ação sai de mim para uma outra pessoa e da outra pessoa para mim, ao mesmo tempo eu faço ação, recebo ação, aí o pronome é de reciprocidade. Esta oração, ela está na voz reflexiva. Ah, professora, mas reciprocidade é voz reflexiva? Sim, porque tem um reflexo, né? A ação vai e volta. Ela vai e volta. Teve um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, a voz é reflexiva, porque os convidados praticaram a ação de olhar, mas eles também sofreram a ação de serem olhados. Então a ação foi e voltou. Essa voz é reflexiva, certo? Bebe-se muito durante o carnaval. Vamos lá, vamos pensar. Como é que eu vou raciocinar? Eu sei quem é o sujeito ativo? Eu sei quem está bebendo? Não, não sei. Não sei quem é que está bebendo. Tem transitivo direto aqui? Quem bebe, bebe alguma coisa. Eu estou falando o que foi que a pessoa bebeu? Muito é intensidade. É um adjunto adverbial de intensidade. Durante o carnaval é o tempo. Quando? Durante o carnaval. É um adjunto adverbial de tempo. Não existe nessa oração objeto. Se não existe objeto direto, o verbo aí ele é intransitivo, né? E os verbos intransitivos não aceitam pronome passivador, não aceitam voz passiva. Só os transitivos diretos é que aceitam a voz passiva. Então, esse ser não pode ser um pronome passivador, certo? Então, já descartei. Tá dando ideia de condição? Não. Tá unindo orações? Também não. Tem uma questão reflexiva aí, que a ação foi e voltou? Também não. E o que é esse ser? Eu não sei quem bebe muito durante o carnaval. O sujeito está indeterminado. Alguém bebe. Muitas pessoas podem beber, mas eu não estou citando o nome. Eu não estou dizendo quem é que bebeu muito ou que bebe muito no carnaval. É um sujeito indeterminado. E esse sujeito indeterminado, ele foi indeterminado pelo ser. E este ser aí a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Esta oração, ela está na voz ativa, certo? Porque o verbo não é transitivo direto. Aí vem outra. Ela deixou-se convencer, ela deixou a si mesma, ela deixou a si mesma, ela deixou-se convencer pelas desculpas do namorado, né? Esse ser aí não entra como pronome passivador, porque ela que fez a ação de deixar, né? Aí não entra como condicional, aí não é indeterminante do sujeito, porque ela é o sujeito. Nesse caso aqui, eu não posso dizer que é uma conjunção subordinativa condicional, aí não é também, né? Não tenho nenhuma das três como condição. Todos poderão entrar se possuírem convites. Agora eu estou dando uma condição. A pessoa só vai entrar se possuir convite. Ela é uma condicional. O C é uma condicional. Esse D aí, essa questão D é a resposta que eu quero, tá? Quero saber se você chegará no horário. Quero saber o quê? Se você chegará, eu tenho duas orações. A primeira, quero saber, e a segunda, você chegará. Quem está ligando essas duas orações sem dar ideia dessa condição aí, né? É o C. Aí, nesse caso, ela é uma conjunção integrante, certo? Vamos para a próxima. Os avanços nos sistemas de comunicação tornaram possível que pessoas de diferentes lugares passassem a se falar. Olha só, a se falar. Pessoas passaram a se falar. Uma pessoa fala com a outra. Você fala com alguém e alguém fala com você. E elas começaram a se relacionar, né? As pessoas se falam, as pessoas se relacionam, a ação vai e volta. Essas ocorrências aqui mostram o quê?
pronome recíproco, nos dois casos. Porque eu falo com alguém e alguém fala comigo. Eu me relaciono com alguém e alguém se relaciona comigo. Então, reciprocidade duas vezes. Aí vem mais uma questão. Assinale a alternativa em que o se é um pronome de reciprocidade. Né? A ação vai e volta. Não se é responsável da noite para o dia. Não se é responsável. Eu sei quem é que é responsável da noite para o dia? Não, não sei. O verbo ser, que é o verbo ele é de ligação, ele não é transitivo direto. Então, não pode ser pronome apassivador. Não existe aí reciprocidade, não existe uma coisa reflexiva aí. Então, eu não sei quem é que vai ser responsável, né? Aí ele entra como índice de indeterminação. Os policiais feriram-se. Um feriu o outro, né? Eles se feriram. Eles feriram, mas eles também foram feridos. A ação foi e voltou. Aí eu tenho reciprocidade. Vendem-se carros usados. Quem vende, vende algo. Vender o quê? Carros usados. Verbo transitivo direto, gente. Eu não sei quem vende. Não sei. O verbo é transitivo direto. O que é que vai acontecer? Se é pronome apassivador, os carros usados passam a ser o nosso sujeito passivo. Tanto é que o plural do verbo vender se deve ao fato dos carros usados estarem no plural, certo? Procura secretária naquela nova loja. Quem procura, procura algo. Procurar o quê? Secretária. Esse ser também é pronome apassivador. A secretária é o sujeito passivo. Por que procura estar no singular, gente? Para concordar com a secretária. Se fossem secretárias, seria procuram-se secretárias. Para poder ter concordância aí de sujeito e verbo. Porque o sujeito agora ele é passivo. Vamos fazer mais um. Aqui tem a quinta questão. Essa questão é uma clássica, né? Uma questão clássica, uma questão que às vezes atrapalha, porque a pessoa não lembra, não se lembra dos detalhes do verbo transitivo direto que aceita a voz passiva, só ele aceita a voz passiva, só os transitivos diretos aceitam a voz passiva. Então, aí vem. Analise as orações a seguir, atentando-se para o que se pede. Alugam-se casas neste bairro. Quem aluga, aluga algo. Aluga o quê? Casas. É um verbo transitivo direto. Alguém que eu não sei quem é, está alugando alguma coisa. Alugando o quê? Casas. O verbo transitivo direto, o ser vai ser pronome apassivador, e casas aí entra como sujeito passivo. Por que alugam está no plural? Para concordar com as casas. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Casas, sujeito passivo. Se eu colocasse aluga-se casas, a frase estaria inadequada, não estaria dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá? Embaixo tem precisa-se de funcionários. Quem precisa, precisa de algo. O verbo é transitivo indireto. Ele pede preposição de. Quem precisa, precisa de. Transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, já descarta. Você não pode ser pronome apassivador. Ele não é pronome apassivador. Eu sei quem está precisando dos funcionários? Não sei. Ele é um transitivo indireto, eu não sei quem precisa dos funcionários, ele não dá ideia de condição, ele não une orações, ele não tem reciprocidade. Ele vai ser o quê? Esse ser vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Quem é o sujeito? Não sei. Alguém precisa dos funcionários, mas eu não sei quem é. E o verbo, por que está no singular? Por que ele não está no plural? Por que não é precisam-se de funcionários? Porque quando tiver um índice de determinação do sujeito na frase, o verbo não pode ir para o plural. O verbo ele fica invariável, ele fica sempre no singular. Se você encontrar uma frase, precisam-se de funcionários, em qualquer lugar essa frase vai estar inadequada, de acordo com a norma padrão da língua, ela vai estar errada. Então, lembrando, se for transitivo direto, se tiver pronome passivador, verbo e sujeito passivo se concordam. Plural, plural, singular, singular. Mas se o verbo não for transitivo direto, não sei quem é o sujeito é indeterminado, o ser é índice de indeterminação, o que acontece com o verbo? Sempre no singular.
A pergunta é: há semelhança entre ambas quanto à classificação do sujeito? Não, gente, não há. Não há. Na primeira frase, o sujeito casas. O sujeito é casas, sujeito passivo. Casas são alugadas. Pronome é passivador, voz passiva sintética. Na segunda oração, sujeito indeterminado. Indeterminado pelo ser. Eu não sei quem é o sujeito. Deu para entender? Lembrando que na voz passiva sintética, eu não sei quem é o agente. Não tem agente. Quem que aluga a casa? Não sei quem está alugando a casa. Mas tem sujeito na frase. Porque o objeto vira sujeito passivo. Por isso que tem sujeito. Então, se tivesse a palavra casa no lugar de casas, o correto seria aluga-se casa. Coloquei casas no plural, alugam-se casas. Tem que ter concordância, sujeito-verbo. No segundo caso, não. Índice de determinação não precisa de concordância com o objeto. Não tem concordância com o objeto, e o verbo fica neutro, fica no invariável aí, na terceira pessoa de singular, não vai para o plural. Tá bom, gente? Espero ter sido clara, espero ter ajudado de alguma maneira. Comentem, façam perguntas, eu estou acompanhando sempre o meu canal, estou observando as perguntas, as curtidas. Se vocês gostam da minha aula, estou entendendo, estou sendo útil, interajam, tá? Curtam, é importante para mim, assim eu fico animada para continuar, porque essas videoaulas eu estou preparando, estou gravando para os meus alunos que vão fazer prova, mas é uma contribuição para quem quiser. Eu tenho um canal, o canal funciona e eu acho interessante enviar essas aulas também pelo canal para quem queira assistir, tá bom? Um bom estudo para todos. Um abraço bem grande da professora Ivana. E boa sorte nas provas que vocês irão fazer.